certo? Então, a gente teve como objetivo aprofundar essas discussões traçadas por Rosa dos Santos e Bessel Litois, tá? Elas começaram estabelecendo essa relação, analisando o foco do aluno e do livro didático. E o que a gente queria fazer era analisar com foco no professor e no livro didático. Será que professor e aluno, né, e livro didático, será que existe essa relação? Então, gente, qual foi a nossa missão, certo? Quando a gente começou a discussão de contrato didático potencial, para a gente aprofundar a análise contratual dentro do livro didático, que era algo novo, né? A gente tem que pensar no seguinte, olha, se eu estou falando em contrato didático no livro didático, eu tenho que trazer os elementos que já existem no contrato didático sob a ótica do livro didático. Então, olha, a gente falou aqui que no livro didático existem regras explícitas e implícitas, livro didático não, perdão, que no contrato didático existem regras explícitas e implícitas, existem também expectativas, certo? Existe ruptura das regras quando a regra ela não é cumprida. Então, esses são elementos do contrato didático. E se a gente quer trazer essa discussão para o contrato didático potencial, ou seja, se a gente quer trazer essa discussão para o livro didático, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer esses elementos que já estão definidos na literatura à luz do contrato didático, certo? E defini-los à luz do livro didático. Então, o que é que seria uma expectativa no livro didático? Eu não estou dizendo que existe ali um contrato didático potencial, então eu tenho que fazer jus a essa minha ideia. Eu tenho que trazer o que é uma regra no livro didático, o que é uma ruptura no livro didático, o que é um efeito no livro didático, o que é uma expectativa. Então, a nossa missão, né, foi um dos principais impasses, né, da pesquisa, foi nessa definição, de fazer essa transição, certo? Entre o que era do contrato e o que é do livro didático. Como a gente fazer essa transição? Então, a gente definiu os elementos de contrato didático potencial, certo? E o que é que são os elementos de contrato didático potencial? São definições do contrato didático, instituídas por Brousseau e por os seus seguidores, né? Só que agora à luz do livro didático. Então, a gente fez essa transposição do que era do contrato normal, né, do contrato que já existia, para o contrato didático potencial. Então, gente, o contrato didático em si, é porque assim, a gente está fazendo aqui uma abordagem metodológica, eu estou falando um pouco da minha pesquisa, não estou me aprofundando muito na teoria, mas quem assistiu a palestra da Ana Paula deve ter observado que o contrato didático é muito subjetivo, tem muitos elementos interpessoais, e isso não faz parte do livro didático. Então, tem alguns elementos que fazem parte do contrato didático, mas que a gente não conseguiu definir à luz do contrato didático potencial, certo? Então, olha, gente, aqui, ó, eu trouxe um esquema, né, para explicar o que foi que a gente fez. A gente pegou alguns elementos de contrato didático, então, expectativas, que faz parte do contrato didático, regras explícitas e implícitas, e a gente definiu eles, tá certo? Primeira coluna, relação do CD, e segunda coluna do CDP. CD, contrato didático, CDP, contrato didático potencial. A gente pegou esses elementos do contrato didático e a gente trouxe elas para o livro didático, tá certo? Então, vê só, gente, o que é uma expectativa, certo? No contrato didático, conforme a definição de Brousseau. Então, quando a gente fala em expectativa no contrato didático, a gente quer dizer que é a relação, as expectativas com relação à gestão do saber dos parceiros didáticos, ou seja, do professor e do aluno. Então, são as expectativas que eu tenho quando eu vou introduzir determinado saber na relação didática, certo? Quais são as minhas expectativas? Como é que eu quero que o meu aluno se comporte quanto àquele saber? Quais atitudes eu quero que ele tenha? Quais as minhas expectativas quanto ao processo em si? Então, essa é a definição de expectativa no conceito do contrato didático, certo? Então, quando a gente vem para o contrato didático potencial, eu defini expectativas, né, eu e Vladimir, da maneira assim, as expectativas no contrato didático potencial são as indicações presentes no manual do professor. Por quê, gente? É no manual do professor que a gente tem os encaminhamentos de como deve ser
o trabalho com aquele livro didático, certo? Então, vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Eu trabalhei com a função afim, certo? E no manual do professor, o autor ele dizia assim: trabalhe função afim a partir da analogia da parte fixa e da parte da variável, certo? Então, o autor ele já trazia a expectativa de como aquele saber deveria ser projetado na sala de aula, né? Trabalhando com, trazendo a maneira como ele deveria ser abordado, através de uma parte fixa e de uma parte variável, tá? Com relação às regras contratuais, eu trouxe uma definição mais geral do que é as regras contratuais e depois a gente tem regras explícitas e regras implícitas. Gente, o que é que são regras contratuais na definição de contrato didático? Regras contratuais são padrões, são regularidades, tá certo? Então, gente, o que é uma regra? Regra é uma coisa que a gente tem que seguir. E regra no contrato didático vem nesse sentido também. São padrões, são regularidades presentes na prática do professor, ok? Então, essa é a definição à luz do contrato didático. E no contrato didático, a gente traz uma definição semelhante, que são as regularidades do livro didático na abordagem de determinado saber, tá certo? Então, é no momento que o livro didático ele aborda um problema só sobre determinada forma. Então, esse livro que a gente analisou, né, que a gente vai ver mais na frente, ele abordou lei de formação de função afim só sobre com situação contextualizada, certo? Então, a regularidade. O que é que são regras explícitas no contrato didático? Regras explícitas no contrato didático são enunciações claras, expressas sem ambiguidades. Então, é aquele momento em que o professor diz, olha, gente, na elaboração do gráfico da função afim, sempre atribuam valores de -2 a 2, certo? O professor enuncia explicitamente. No livro didático, a gente entende que essas regras, elas aparecem sob menções explícitas que generalizam procedimentos, definindo uma regularidade, certo? Então, no livro didático não seria muito diferente, não. Seria aquele momento em que o autor, ele enuncia isso. Ele diz, olha, atribua valor de tanto a tanto. O conceito de regra implícita, certo? São regras que são estabelecidas de modo implícito, através da prática do professor, gente. Então, é aquela ideia. O professor, ele trabalha tanto de determinada forma que o aluno, por si só, ele acaba instituindo uma regra, certo? Isso no contrato didático. No contrato didático potencial, são as regularidades presentes na abordagem do saber que não são explicitamente mencionadas, tá certo? Então, é aquele momento que o livro didático ele está trabalhando sempre de uma forma. Então, por exemplo, ele trabalha com resolução de questões, mas todas as questões que ele traz, elas sempre trazem o valor inteiro. A solução como valor inteiro, nunca é um valor decimal. Então, por mais que o livro ele não diga isso, que toda solução vai ter um valor inteiro, mas a regularidade, né, a forma como ele trabalha, dá a entender isso, certo? Ou seja, então ele está ali instituindo uma regra implícita potencial, que de repente, se o professor trabalhar com esse livro, ele pode transmitir, né, transpor essa regra do livro para a sala de aula, tá? Tem a definição de meta-elementos, gente, mas assim, como são elementos que frisam muito na parte teórica, eu não vou fazer essa diferenciação para vocês. Eu vou trabalhar só quando a gente tiver nos resultados mesmos, nos resultados mesmo, aí eu vou falando para vocês sobre cada um. Mas o que eu queria que vocês entendessem foi isso. O contrato didático potencial, ele surgiu através da tradução, digamos assim, de elementos que seriam do contrato didático para o livro didático. Então, o trabalho que nós tivemos, né, foi um trabalho ao mesmo tempo teórico e metodológico. Teórico porque a gente fez trabalhou com essa definição, certo? E metodológico porque além de fazer essa definição, a gente aplicou, digamos assim, né? A gente pôs em prática a análise desse contrato definido dessa maneira, tá? Então, gente, aqui é uma parte bem importante, que eu vou falar um pouco da abordagem metodológica, certo? Então, é aqui que vocês vão enxergar aquela parte inicial do problema, aquela parte inicial dos objetivos, como é que a gente trabalha na metodologia, tá? Então, gente, para explicar
abordagem metodológica, eu fiz esse esquema, tá certo? Eu trouxe o meu objetivo geral, tá? Que eu não vou ler não, porque vocês já sabem, né? Que é analisar as relações que existem entre o contrato potencial e o contrato didático estabelecido em sala de aula, ok? Então, olha, gente, para quem está elaborando projeto de pesquisa, preste atenção aqui nessa estrutura, certo? Olha, a abordagem da pesquisa, gente, é o quê? É você dizer se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é uma pesquisa exploratória. No meu caso, foi uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. Não vou me aprofundar muito nisso, não, mas só para vocês entenderem, que vocês, na maioria das vezes, as pesquisas na área da educação são sempre qualitativas, então é uma coisa mais geral. A minha abordagem da pesquisa, certo? E o meu campo de pesquisa, o que é o campo de pesquisa? Onde eu realizei a pesquisa. Então, eu fiz em uma escola da rede estadual do município de Itapissuma. Foi a escola que eu trabalhei como campo de pesquisa, tá certo? Então, gente, vê só, as minhas etapas da pesquisa, certo? Então, entendam, quem está elaborando o projeto, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o nosso objetivo geral, quebrar ele em específicos. E, ao olhar os específicos, a gente tem que ver da seguinte maneira: o que é que eu vou fazer para realizar aquele objetivo específico? Tá certo? Então, quais foram as etapas da minha pesquisa? Minha pesquisa foi dividida em 3 etapas. A primeira, gente, não sei se vocês lembram, mas o meu primeiro objetivo era análise do contrato didático potencial, tá certo? Então, o que foi que eu fiz para analisar o contrato didático potencial? Eu fiz a análise documental do livro didático, tá? O meu segundo objetivo era a análise do contrato didático mesmo. Então, o que foi que eu fiz para fazer a análise didática do contrato, a análise, né, do contrato didático? Eu observei aulas de professores de matemática. Então, esses foram meus procedimentos metodológicos, né? Meus procedimentos, digamos assim, de coleta. E o meu terceiro objetivo era analisar as aproximações e distanciamentos entre os meus objetivos 1 e 2. Nesse aqui não teve muito mistério, não. Foi só análise mesmo, verificar o quanto eles se aproximavam e o quanto eles se distanciavam. Eu não precisei de uma técnica específica para a análise, tá? Então, agora eu vou destrinchar cada um desses meus procedimentos. Gente, análise documental do livro didático. Eu analisei Lembrando, gente, eu fiz a análise do contrato didático potencial e do livro didático. Então, o que foi do contrato de sala de aula, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu analisei o livro didático adotado por a turma que eu estava analisando. Então, eu peguei uma turma de matemática, fiz a análise do contrato didático estabelecido naquela turma quando se trabalhava, função afim, e fiz a análise também do contrato didático potencial do livro didático, certo? Então, esse foi o meu foco. Então, a análise potencial do livro didático, eu analisei a obra de Dante, e eu defini como tópicos. O que é que eu ia analisar de função afim? Então, eu analisei a parte de lei de formação e a parte de gráficos, além das orientações contidas no manual do professor. Critérios de análise, gente. Isso aqui é importante, tá certo? O que é o critério de análise? O que é que a gente vai fazer ao analisar, certo? O que é que eu vou fazer com o livro didático? Eu vou ficar só olhando? Não. Os critérios de análise, eles instituem a sua análise em si. Então, o que era que eu estava analisando? Olha, os meus critérios de análise, eles se dividiram nos elementos que eu instituí de contrato didático potencial, tá certo? Porque eu estava analisando aquele livro querendo encontrar esses elementos. Então, foi os critérios, as definições que eu fiz a respeito do contrato didático potencial. Eu usei as minhas definições para servir como critérios de análise, para ser a forma que eu iria analisar aquele livro, tá bem? Então, gente, essa foi a parte do livro. Para analisar o livro, eu fiz isso. Peguei o livro adotado pela turma e utilizei as próprias definições, os próprios elementos de contrato potencial que eu trouxe, né, para fazer essa análise, tá? A segunda parte, gente, foi a observação das aulas de matemática, do professor que era o usuário daquele livro didático. Então, eu observei as aulas e, ó, eu gravei, eu filmei todas as aulas, tá certo?
Todas. Estava ali quando o professor começou. Na realidade, eu fui um pouco antes. Do professor começar a trabalhar com função afim, ficava lá, filmava, né? Até porque a gente também tem a questão técnica para ver se ia funcionar. Eu fiquei na turma, eu acho que umas 2 semanas. Do início ao fim da abordagem daquele saber. E eu filmei tudo. E depois que eu filmei, eu transcrevi, minha gente. Aí pensa no trabalho. Eu não lembro a quantidade de horas de gravação, eu sei que foi um monte de transcrição. Então, escutar e escrever para depois analisar. E para análise da aula do professor, eu utilizei como critério os elementos de contrato, certo? Os próprios elementos que já são definidos na literatura. Então, são a questão das expectativas, rupturas, regras, efeitos de contrato. Então, todos os elementos de contrato didático que já são definidos, né, do contrato didático definido por Brousseau, eu utilizei esses elementos para fazer a minha análise de sala de aula, certo? Então, aqui é só um esquema, porque eu gosto muito de esquema. Aí eu trouxe só para esquematizar o que foi que eu fiz. Peguei o livro didático, analisei o contrato didático potencial, certo? E identifiquei esses elementos. Peguei a sala de aula, filmei e transcrevi, fiz a análise do contrato e identifiquei esses elementos. E depois, ó, eu cruzei esses elementos. Ou seja, eu fui analisar em que medida uma regra que estava no livro didático, o meu objetivo foi esse, gente. Pegar uma regra, um elemento do livro didático e observar se aquele elemento estava na prática do professor. Então, analisar uma regra do livro didático e observar se aquela regra ela era instituída na sala do professor ou não, certo? Então, esses aqui foram os meus resultados, né? Isso é uma descrição geral do livro. Ele trazia uma forma mais tecnicista da abordagem do conteúdo. Ele trazia definição formal, exemplo e exercício, certo? Então, gente, olha, na análise do livro didático foram identificadas um total de 4 expectativas, 4 regras explícitas potenciais, 7 regras implícitas potenciais, 5 indícios de efeitos de contrato, né? E um indício de ruptura. Ó, aqui eu trouxe, vou discutir com vocês só o exemplo da regra. Uma regra explícita que apareceu no livro didático foi a seguinte, que a função afim ela é composta de uma parte fixa da outra variável, na qual a parte fixa é representada pelo coeficiente b e a parte variável é representada pelo coeficiente a, tá certo? Então, o que é que foi essa regra fixa? Essa regra explícita? Em algum momento, o livro anunciou isso, certo? Que o coeficiente B era uma parte fixa e o coeficiente A era uma parte variável. Então, essa foi uma regra que a gente identificou. A gente identificou no total 4 explícitas e 7 implícitas potenciais. Já no contrato didático do professor, certo? A gente identificou um total de 17 regras explícitas, 7 regras implícitas, 3 rupturas, 3 negociações, 3 reorganizações e 12 efeitos de contrato. Então, uma análise bem grossa, a gente já pode refletir o quê? Que no contrato didático da sala de aula, a gente tem bem mais elementos do que aqueles encontrados na sala de aula, certo? E uma das regras que a gente encontrou, certo? Uma regra explícita, né? Foi que a função afim é constituída de coeficientes que compreendem uma parte fixa e uma parte variável. Então, foi uma regra explícita. O que é que significa dizer que foi uma regra explícita? Foi uma regra que o professor, ele enunciou explicitamente, ele disse isso de maneira explícita. Isso aqui na prática do professor, na própria abordagem do professor, tá bem?